Olá pessoal, estamos com mais um episódio de Comunicação É. Hoje estamos recebendo esse raio de sol que é a Lorena. Lorena, obrigada que você está aqui. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de vir aqui conversar com você, que eu amo tanto, que eu admiro tanto, de um assunto tão importante para as nossas vidas. Verdade. Eu sou a Lô, sou mãe do Guto e da Mel. Costumo falar que eu sou filhinha de Papai do Céu, amém. E sou empresária, advogada de formação, empresária. E tenho o Guto e a Mel. O Guto tem 16 anos, a Mel tem 13 e o Guto é autista. E a gente veio hoje aqui, Lu, te agradeço muito que você veio. Muito obrigada pelo coração convite. Aberto. Para a gente falar um pouquinho da sua história como mãe. Para descobrir que eu acompanhei, né? Não só acompanhou, como foi uma peça tão importante, tão necessária, gata, na minha desenvoltura como mãe, né? Obrigada. Eu tive Guto, eu era muito novinha, eu tinha 21 anos quando o Guto nasceu. E eu me achava, assim, uma mãe, vamos falar assim, menos do que as outras mães da escola. Principalmente porque eu era muito mais nova, né? As mães eram mais velhas e tal, então eu ficava sempre muito atenta no que as mães estavam falando, porque eu sempre sabia que eu estava me faltando, sabe? Às vezes me faltava muita bagagem para ser mãe ainda. Mas eu sempre fui muito tranquila em saber que Deus ia organizar tudo para mim, ia botar as coisas certas no meu caminho. Eu nunca tive muito medo nesse sentido. Fui com Deus, vamos embora, criar esse menino, vai ser maravilhoso. E aí, quando chegou ali, quando o Guto tinha, assim, uns 5 aninhos, né, eu comecei a perceber na escola que as mães falavam assim, fulaninho me contou que teve isso na escola, fulaninho me contou que foi assim, assim na escola. Hoje o Guto não falava nada comigo, não sabia nada que se passava na escola, sabe? A não ser que eu perguntasse na escola diretamente. E foi muito quando, né, eu levei Guto até você já observava ele, né? Sim. Levei Guto até você e você falou, traz ele aqui pra mim que nós vamos cuidar com carinho, com amor. E aí a gente foi descobrindo, né, gata, junto. Foi. O diagnóstico do Guto. Conte. Foi. E Lô, como que foi isso de descobrir? Porque você, enquanto mãe, estava muito claro para você, que eu lembro da sua ligação, e você falando, gata, tem uma coisa que não tá legal com o Guto. Tem uma coisa que tá errada. Você via. E o entorno? Então, ninguém mais via, né? E as pessoas, inclusive, falavam que eu estava caçando cabelo em ovo, né? Isso não é nada, isso é da idade, isso é assim mesmo. Mas eu sentia, talvez o Guto tinha dificuldade de me contar as coisas, de se comunicar comigo. E ele passava a maior parte do tempo comigo. Então, se ele não se comunicava comigo, com quem mais que ele se comunicaria, né? Então era um grande ponto para mim. E eu sempre percebia na escola, né? As outras crianças, como que as outras crianças eram. Mais uma vez, eu era muito novinha, então eu não sabia nem o que esperar. Eu não sabia nem como que deveria ser, né? Mas eu ficava prestando atenção no entorno, para eu ver o que tinha ali de diferente. E eu sentia que o Guto tinha uma coisa diferente. E receber isso assim, passar isso para a família. Primeira coisa que a gente vai tentar falar, ou é com um amigo muito próximo, ou é com um familiar também mais próximo. E quando a gente tem essa negativa do outro, né? Porque, você tá doida, você não tá acontecendo nada. E é uma história que ela é de mais de 90% das famílias, de que um consegue enxergar com muita clareza que tem alguma coisa ali que precisa ser organizada, não é isso? Embora às vezes não saiba nomear o que é. E alguém, ou muitos alguéms, que chegam falando, que invalidam isso. Perfeito. Na verdade, eu tive até no início, né? O Guto tinha 5 aninhos quando a gente conseguiu fechar um diagnóstico, né? Era muito novinho ainda já. Mas eu estava sempre prestando atenção nas condutas dele e tudo mais. E aí eu levava isso até para o meu esposo, para o pessoal da família e tudo mais. E o pessoal falava assim, imagina, menina, o pai dele era igual quando eu era criança. Eu falava, então, gente, o pai dele também tem alguma coisa para a gente organizar. Porque alguma coisa que não está cabendo, tem alguma coisa diferente aqui, né? Então eu tive em você começou o tratamento dele, eu sou muito grata a você, o resto da minha vida. Obrigada. Você que começou o tratamento dele e começou a minha conscientização.
Lô, talvez seja assim, traz ele aqui, vamos começar um trabalho. Então começamos o trabalho com você, e aí a gente foi depois nos médicos, né? Nos médicos, para que a gente conseguisse desdobrar, também, né? Isso, desdobrar os tratamentos, fechar o diagnóstico, desdobrar os tratamentos. E o Guto foi muito confuso, porque a gente não conseguiu o diagnóstico assim rápido, né? Eu fui em um, fui em outro, fui em São Paulo. Quando eu fui em São Paulo, o médico que nos atendeu lá era um senhor, e ele falou assim, eu não consigo te afirmar agora. E aí o Guto foi até para aí ele me chamou para o Guto fazer parte de um não sei como é, um estudo, né? Eu acho, numa faculdade Mackenzie, que estava fazendo um estudo sobre autismo. Então levei o Guto lá em São Paulo para ele fazer parte desse estudo, ele fez parte desse estudo, e foi quando eu tive pela primeira vez um papel, falando, seu menino é autista. Aí eu falei, é isso? É só isso? Então tá ótimo. Ai, que bom, que bom. Tem um nome? Ótimo. Porque agora, com o nome, é só fazer um plano de ação, né? Isso aí. O meu negócio era, eu não sei, ninguém sabe, eu levo em um, o outro não sabe, ninguém sabe me afirmar com certeza. Então eu acho que essa dúvida que a gente fica naquele momento ali de você botar um nome na coisa, é um momento muito difícil. Sim. Que a mãe, principalmente o pai, né, que estão atrás de organizar a vida dos seus filhos ali, ficam se sentindo muito... Talvez até que você não consiga, que você não está sendo uma boa mãe, que você não está sendo um bom pai, você não está conseguindo descobrir o que tem com o seu filho, né? E aí quando você descobre, é como você fala, é só isso? Tá ótimo, porque agora tem nome. Se tem nome, eu consigo tratar, eu consigo agir, eu consigo botar um plano de ação. É só isso? Ótimo, graças a Deus. Então foi um alívio muito grande para mim eu botar um nome. É isso, é autismo? Ótimo, agora eu vou estudar autismo, vou estudar as melhores práticas, como é que a gente faz, como é que é a melhor forma possível para se fazer isso, né? E a gente não fica mais tão perdido. É isso, porque eu costumo dizer que as pessoas falam, vai rotular, né? Eu escuto muito isso, vai rotular. Eu falo, gente, se eu falar para alguém, vamos no mercado, eu preciso de uma massa de tomate. Mas você entra no supermercado, ele não tem nada com nenhum rótulo. Você pode ter o iogurte, você pode ter massa de tomate, tudo você no pode mesmo ter potinho, um suco, né? Você pode ter, a gente pode elencar aqui um refrigerante, enfim, a gente pode ter muita coisa, e eu posso chegar com não o que eu queria em casa. Não é que eu vou levar isso vai ser, eu vou taxar isso e vai ser uma sentença. Pelo contrário, é um ponto de partida. Ponto de partida, perfeito. Eu acho que as pessoas precisam entender que o diagnóstico é ponto de partida. Isso. E ter ele também, e colocar dentro da gaveta e não ter um plano de ação, que você falou. Não adianta nada, precisa ter um plano de ação. Perfeito. Eu acho que a gente, vou falar na minha posição como mãe, para mim me trouxe muito alívio o diagnóstico. E a aceitação do diagnóstico para mim foi imediata. É isso? Graças a Deus que é isso aqui, gente. Vamos embora tratar, vamos embora correr atrás. O que precisa fazer? Como é que é? É medicamentoso o tratamento? É outras terapias que a gente tem que fazer. Então a gente fez todas as terapias disponíveis que tinha, tudo que as pessoas me indicavam, eu levava, eu, né, botava ele para se organizar naquele lugar ali. E eu acho que com algumas mães que eu já conversei e tudo mais, eu vejo que em alguns casos é muito difícil a aceitação. Porque é difícil você falar assim, meu filho é autista. Isso quer dizer o quê? Muita gente não sabe nem como é que começa. Quer dizer o quê isso aqui? Quer dizer que é um ponto de partida, né? O seu filho é autista, o cérebro dele funciona diferente do seu, diferente do amiguinho ali, ele precisa de uns neurotransmissores ali a mais. E vamos embora para frente, né? Como é que a gente organiza isso para frente? Quais são os próximos passos? Perfeito. Porque não é uma sentença, né? É um início de uma trajetória linda. Então, assim, uma vez me perguntaram, uma professora de yoga, ela me perguntou assim, como é que eu não chore, gente, para contar? Mas pode chorar. Ela falou assim para mim, a gente estava numa lá da yoga, né? Aquela coisa espiritual e tal. E ela falou assim, como você se sente tendo um filho autista? Vamos lá, e sem chorar. Não, pode chorar. E aí eu falei pra ela assim, que é o que eu sinto, né? O que eu tava sentindo no dia que eu respondi é o que eu sinto. Falei, gata, ainda bem que esse menino veio pra mim. Porque eu vou saber tomar conta. Porque eu vou saber fazer o que precisa fazer com ele, sabe? Então, ai, gente.
Mas é isso que eu sinto, sabe? Então, se Deus mandou esse menino pra mim, muito obrigada. Se Deus mandou esse menino pra mim, eu tenho plena convicção de que é para ser meu, que eu vou saber fazer o melhor que puder ser feito por ele, né? Então, eu acho que essa questão da aceitação é uma aceitação até dos próprios pais, entenderem que se foi direcionado para a gente, é a nossa missão na Terra, né? Então eu tenho como missão na Terra. Ainda bem que esse menino veio para mim. Se fosse para uma outra pessoa que não tivesse a paciência necessária, a malemolência necessária para você lidar, talvez ele teria uma vida tão diferente, né? Então, assim, se veio para mim, era para eu tomar conta. Eu sou muito grata. Que bom. Tenho uma história que eu acho assim, essa é sabedoria. Isso é sabedoria, Lorena. É, gata. Porque teve uma situação que eu vivi em consultório, que é uma família que tinha 3 filhas. Uhum. Dessas 3 filhas, 2, cada uma com filho autista. Uhum. Um com autista nível 3 de suporte, e a outra estava descobrindo que o filho era autista. Uhum. E ela estava arrasada, não querendo acreditar que o filho era autista. Só que essa família adotou um menino com síndrome de Down. Uhum. Foi uma adoção, e o pai chegou para ela, um senhor muito diferenciado, e falou com ela assim: minha filha, por que você está fugindo disso de descobrir? Seu filho é seu. Aí virou para ela e falou: dos meus filhos, ele é o único que não me dá trabalho. Vocês todos me deixam sem dormir. Vocês Sabedoria. Eu nunca fiquei só. Oh, que lindo, que coisa mais linda. E assim, e é isso. Às vezes, a senhora que trabalha na minha casa, ela tem um filho deficiente intelectual, tem 4 filhos. E ela fala que ele deu um trabalho durante a vida, passou muito aperto. E ela fala que hoje é um filho que não dá trabalho, que é companheiro, que trabalha, que tem uma vida laboral, é casado, tem filha. Linda. Amém, amém. Frequenta a igreja. Então, assim... Tudo bonitinho, tudo certinho. Tipo assim, e ela lutou com as armas que ela tinha, enquanto mãe. Perfeito, que lindo. Sabe, ela falava comigo assim: Carol, meu filho teve uma fono. Eu levava, e ela me conta onde eram as pessoas que ela levava, os profissionais, e as armas que ela tinha, ela lutou. Perfeito. E eu acho que essa luta de você ter um diagnóstico e você não parar nele... Eu adorei o que você falou, que não é sentença, é ponto de partida, e é muito como a gente fez na nossa vida para criar o Guto, né? Eu sempre tive um cuidado muito grande de... Ele sabe que ele é autista desde sempre, eu sempre conversei sobre isso com ele. E ao mesmo tempo que eu sempre conversei e falei que o cérebro dele tinha formatações diferentes, funcionava de formas diferentes do que as outras pessoas típicas, né? Que isso não era de nenhuma forma um dificultador para a vida dele, ele não deveria usar aquilo como... A gente sempre teve muito medo dele usar aquilo como um bengala, sabe? Sim. Tipo assim, eu sou autista, eu não preciso arrumar meu quarto. Eu sou autista, eu não preciso... Porque chega em determinado momento, né, que tende a usar, né? Tende a usar aquilo ali para aquilo, né? Sim. Para falar, não quero fazer essa tarefa ou alguma coisa assim. E eu sou chata, eu sou bruta, mas meu marido é muito mais do que eu, sabe? Então, assim, hoje em dia a gente tem uma relação que o Guto sabe que ele é autista, ele sabe que funciona diferente e ele consegue se expressar muito bem no sentido de isso aqui não vai funcionar para mim, eu tenho muita dificuldade sonora, né? Como é que chama? Que não consegue ouvir. Hipersensibilidade. Mãe, não vou nesse evento aí, porque... Eu tenho que implorar para sair de casa, né? Porque ele gosta de ficar em casa. Então eu tenho que implorar para sair de casa. Mas às vezes ele fala, não vou nesse evento porque vai ter muito barulho de tambor, de não sei o que lá. E eu fico desorganizado. Eu falo perfeitamente, então não vai nesse negócio aqui que você vai se desorganizar, né? Mas esses dias, menino, a gente estava brigando com um negócio lá que ele não tinha feito o negócio certo que eu tinha mandado e tal. E aí ele falou assim, mãe, mas às vezes isso daí é por conta da minha condição, né? Que condição? De autista? Agora não pode mais arrumar o quarto porque é autista? Que conversa é essa? Então assim, eu não dou mole não, sabe? Certo. Tipo assim, eu sou firme, eu sou
Ótimo, ele também entendeu, seu cérebro funciona diferente, massa. O que você vai fazer a partir disso? Né? Porque isso não é pra você ficar estagnado e coitadinho de mim. Não, senhor, cara, vambora pra frente. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver mais do que as outras pessoas? Porque tem habilidades que você precisa desenvolver mais do que as outras pessoas. Né? E é a gente em cima ali, né? Às vezes você fala assim, pelo amor de Deus, mas normalmente é o dia a dia, normal. Mas como é memeca, não tem dia que você vai olhar e falar, pelo amor de Deus. Não é assim com todas as crianças e os adolescentes? Não deixa nós tudo doida de forma geral? Exatamente. Então, assim, não é por conta do autismo, é desenvolvimento, né? A gente, enquanto mãe e pai, estamos criando um outro ser humano, através das nossas experiências, do que a gente acha certo. Né? E isso é uma responsabilidade muito grande. Você falar para uma criança, faz assim, fica na fila certa. Outra coisa é da fila. Guto gosta muito de videogame, né? O hiperfoco dele é total, videogame, Batman, né? Super-heróis e tudo mais. E aí ele tem essa expressão que é, se tá no jogo, é para usar. Se tem uma coisa no jogo, lá, disponível, um machado, um troço, uma arma, se tá no jogo, é para usar. Então a gente vai no lugar que tem lá o símbolozinho do autismo para você passar na frente na fila. Ele fala, mãe, vamos pegar aquela fila ali, ó. Eu falo, não vamos não. Não pego, gata. Não vamos não, porque você tá com algum problema nesse momento, tá se debatendo porque você tá muito nervoso, você tá desorganizado, você tá com alguma coisa que você precisa passar na frente das outras pessoas? Não? Então nós vamos esperar na fila. Num dia que você estiver, no dia que for preciso, no dia que... Eu sempre falo com ele, às vezes tem criança que está se debatendo, tem criança que ela não está conseguindo. A mãe não tem como restringir a criança para ficar na fila. Essa mãe passa na frente. Você está ótimo aqui. Vamos esperar a nossa vez. Mas ele sempre fica me sacaneando. Se tá no jogo, é pra usar. Era pra gente estar naquela fila. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso é muito bom. E como que a memeca fica com isso? Então, menina, a Mel, eu fico até sempre muito preocupada eu tenho muita preocupação com o irmão. Isso, de fazer, porque a gente acaba dando muita atenção, né, para o nosso filho ali, que precisa de outros cuidados, né? Então eu sempre fico prestando muita atenção para que eu consiga levar a memeca para sair mais de casa, porque como o Guto gosta muito de ficar em casa, isso querendo ou não, foi um pouco para ela também. A gente ficava um pouco mais em casa e ela é muito caseira também. Então eu tenho que ficar tirando ela de casa. Eu tenho que incentivar ela a falar mais dos sentimentos dela. Então, né, eu tenho que desenvolvê-la mais porque ela usa o irmão como espelho, né? E o irmão tem as dificuldades dele que ela não tem. Então eu sempre tento fazer essa jogada com ela, no sentido de estimulá-la a fazer mais essas coisas, mesmo que o irmão não faça. Porque ela fala, não, mas o Guto vai ficar em casa. Eu falo, minha filha, o Guto vai desorganizar se for lá. O Guto, né? Mas você não, você vai com a gente e tal. Então, acho que nesse sentido aí eu tento, né, acompanhar ela pra frente, levar pra frente. E o diagnóstico para ela é tranquilo? Tranquilo, tranquilíssimo. Ela acha... Né, durante o crescimento dela, ela sempre ouviu falar sobre isso. Nunca foi uma coisa escondida, nunca foi um tabu, nunca foi nada que a gente não falava sobre aquilo. A gente sempre falou, tudo muito normal, né? Porque eu acho que quanto mais normal a gente tratar, mais normal a gente vive, né? Então, assim, é tudo muito normal. Ele precisa tomar a medicação dele, precisa ir na fono, precisa fazer os negócios dele, você precisa fazer o outro negócio, precisa do seu negócio assim. Então, assim, normal, vida normal, medicamento. Eu tenho muito cuidado para falar com o Guto, ele toma medicamento de atenção, né? Os medicamentos de sempre, né? Eu sempre falo, já tomou seu medicamento? Eu tento sempre usar a palavra medicamento ao invés de remédio, porque remédio é para quando você está doente, né? Remédio, você toma um remédio para melhorar, né? Medicamento é para a vida. Seu medicamento, seu corpo precisa desse medicamento. Já tomou seu medicamento? Né? Então eu tenho muito cuidado com essa palavra do medicamento, porque ele não é doente. Ele não tem nada normal, não tem nada acontecendo, ele é autista. Isso quer dizer, funciona diferente de mim, funciona diferente do outro. Então, assim, se a gente der, aí é opinião de mãe, né? Se a gente der respaldo para a criança ou para o adolescente se sentir inferiorizado por conta da situação dele, é um caminho muito difícil que esse adolescente tem
pela vida, porque ele vai se sentir inferior, né? Então, assim, eu tento muito botar pra ele que ele não é doente, ele não tem nada demais, gente, tem nada acontecendo, você é autista. Vamos fazer o que agora? Vamos pra escola? Tá na hora. Tipo, não vai mudar nada na sua vida. Vambora, levanta, vamos, né? Então, eu tenho muito cuidado com esse rolê aí. E hoje, você faz uma coisa com ele, ele fez aqueles vídeos. Você viu, menina, que coisa linda, dos abafadores, por conta da hipersensibilidade dele, Perfeito. Falando da importância do abafador, do conforto que no William tinha. Eu achei aquilo uma vitória tão fora do comum. Tão bonitinho. Então, assim, você vê que ele está no meio do caminho, ele tem muito para voar. É isso. E quando você coloca ele para poder agir, a vida dele tem que ter ação. Perfeito. E quando eu comprei os abafadores, né, porque a gente lá do restaurante, o restaurante é muito, muito cheio de barulhos, né? O Guto mesmo, quando vai com a gente pro restaurante, ele pede para esperar lá fora, ele senta lá fora, ele come, senta lá fora, ele vai dar uma volta lá fora. Então, outra coisa que eu sempre fiquei prestando atenção, assim, né, ele gosta de levantar e ir andando, né? Tem momentos que não pode. Senta aqui, tá na hora de comer, come, pronto. Mas tem momentos que, mãe, posso dar uma volta lá fora? E eu acho que isso é muito importante dos pais, né, que estão tomando conta ali, de analisar se você está dando o carinho necessário no momento necessário. Porque você precisa da disciplina, mas você precisa mostrar que você entende a pessoa também. Sim. Né? Então, assim, não, agora você vai ficar quieta aqui, vai comer, tá na hora de almoçar, senta aqui, cumprimenta todo mundo, aquela coisa, né? Sim. Agora, eu posso dar uma voltinha lá fora? Pode. Nossa vida é feita de combinados, né, cara? Você fez o seu, agora você vai lá fora, dá uma volta, se reorganiza, volta com calma, com tranquilidade. Então, no dia que eu fui falar com ele para gravar o videozinho dos abafadores, eu falei, meu filho, compramos abafadores lá pro restaurante, porque tem muitos autistas que vão, e a gente tinha algumas reclamações de mães que não tinham abafadores, muitas mães nem sabem que o abafador realmente funciona, né? Realmente funciona mesmo. Funciona, a criança consegue ficar ali tranquila, sem se desorganizar. Aí eu falei, você grava? Ele grava. Aí botamos ele lá para gravar. Eu não falei muito não, gata. Eu falei, fala aí, tem que falar dos abafadores, que vai estar no Ilha de Vitória e Vila Velha, papapá, e ele pegou e falou. Eu achei tão bonitinho que ele falou assim, eu não gosto de usar isso como desculpa pra nada, mas eu sou autista. Tipo assim, achei tão massa, né? Muito tipo lindo. assim, isso não é desculpa pra não fazer nada, né? Só que tem algumas coisas que funcionam melhor pra ele, né? Então, que bom, né? Que a gente tá conseguindo descobrir isso junto. Isso é muito maravilhoso da gente, enquanto mãe e pai, a gente descobrir a jornada da vida dos nossos filhos. É verdade. Sejam eles típicos ou atípicos. É incrível a experiência de você criar um outro ser humano. É um negócio... É de uma É de responsabilidade. arrepiar, gente, sabe? É um negócio muito maravilhoso. Vamos ver esse vídeo agora do Guto? Gente, é sensacional. Oi pessoal, meu nome é Guto. Eu vim aqui pra falar com vocês sobre esses abafadores de som. Primeiramente, eu não gosto muito de usar isso como desculpa pra nada, mas eu sou autista e algumas coisas funcionam melhor pra gente ou pessoas normais que não têm autismo. Eu vim aqui basicamente para falar o seguinte: esses abafadores aqui são para caso pessoas com autismo, crianças mais especialmente ficarem incomodadas, começar a cabeça delas começarem a doer, elas ficarem visualmente desconcertadas por causa de um barulho muito alto, vários barulhos que ao mesmo tempo incomode elas quando elas estiverem aqui no salão, qualquer lugar, elas poderem colocar isso aqui no ouvido e elas ficarem mais de boa ali. Porque caso as pessoas não saibam, a autista tem ultra sensibilidade a som normalmente. Cada autista tem sua nível de sensibilidade ao som, normalmente que me incomoda muito, talvez não incomode outras pessoas muito. E esse tipo de abafador vai estar presente nos dois ilhas, nos ilhas de Vitória, de Vila Velha, no Farofa. Mas antes de finalizar, gostaria de dar uma dica para os pais, porque nem sempre nos lugares vão ter abafadores disponíveis. Recomendaria comprarem um abafador pro próprio filho e deixar na mochila dele, porque realmente ajuda demais. Tchau. Muito lindo. Muito gracinha, né? Você Gustavo fez um comentário em casa quando viu. Falou, você viu o Guto? Que massa! Fazendo vídeo. Que massa demais. Sabe? E aquele videozinho foi muito compartilhado. Assim, eu recebi muitos recados de muitas pessoas. E assim, em especial, o que mais me chamou a atenção foram algumas pessoas que falavam assim, poxa vida, eu queria que tanto que fulaninho, minha tia, meu tio, visse esse vídeo e aceitasse
o diagnóstico dos filhos deles. Ah, isso é um problema. Eu acredito que esse seja um dos grandes problemas, assim. E eu vejo muito, gata, porque eu já me perguntei isso. Será que eu fiz alguma coisa para o menino nascer autista? Será que é minha culpa? Eu fiz alguma coisa que tenha repercutido nisso, né? Eu acho que é normal pai e mãe se perguntar isso, porque a gente tende a se culpar por tudo, né? Então eu acho que isso é normal, a gente se perguntar isso. E é muito incrível quando você fala assim, não é isso, não foi algo que eu falhei, muito pelo contrário, Deus me entregou, porque eu sou capacitada para tomar conta dessa criança. Então é muito no lugar que eu me coloco, no lugar que eu vejo a vida, né? De privilégio. De privilégio, total, que incrível. Eu acho muito maravilhoso, porque às vezes eu tô conversando uma coisa nada a ver, que às vezes, e eles têm dificuldade de entender, tipo, tá chovendo canivete, né? Sim, essas metáforas e tal. Eu não me lembro exatamente o que foi, eu falei alguma coisa esses dias, aí ele, ué, mãe, mas estava acontecendo isso? Eu falei, não, meu filho, isso daí é só uma forma de falar, quer dizer isso e isso. Ele, vocês sempre confusos, tipo assim, a gente inventa uns negócios, isso não tem nem pé nem cabeça e quer que os meninos entendam, né? Mas eu acho isso incrível. Isso é maravilhoso. Teve uma vez que chegou pra mim todo arrumado, aí eu falei, nossa, no consultório, nossa, fulano, como você tá um gato, ele. Eu não sou um gato, eu sou uma pessoa. Aí eu cheguei e falei assim, não, quando eu falo um gato, é porque você tá bonita, é uma expressão. Achei nada a ver essa expressão. Ele falou uma coisa assim pra mim. Não, quando você quiser falar que eu tô bonito, você fala, nossa, fulano, como você está bonito, porque eu não sou um animal. Tá vendo? Aí você fala, não, perfeitamente. Aí eu, não, tudo bem, morrendo de vontade de rir. Aprendi. Não, morro. Combinado é combinado, né? Combinado é combinado. E eles são muito dos combinados, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi também, eu vou sair com ele de noite, vai ter um aniversário. Ele não suporta sair de casa, né? O sonho dourado da vida dele é ficar em casa o dia inteiro, noite e dia, né? Então, Guto, vai ter aula, de tarde você faz isso e isso, de noite tem um aniversário pra gente ir. A previsibilidade. Você entendeu, né? Quando a gente chegar, não adianta achar que vai ficar em casa, temos um aniversário para ir. Aí tudo funciona bem. Agora, quando você esquece de avisar, você fala assim, não, aqui, muda sua roupa lá, que nós vamos fazer não sei o quê. O quê? Não, isso não estava combinado. Não era como eu tinha planejado o meu dia. Não era. Então, assim, eu vejo que é uma certa rigidez da rotina. Sim. Né? Eles têm essa rigidez da rotina que para o cérebro deles deve funcionar muito melhor do que ter uma rotina flexível, né? E que bom, então, que eu posso entender isso e direcionar da melhor forma possível. Falho muitas vezes, a gente quebra o pau lá, às vezes que eu falo, vai sair sim, eu sinto muito que eu não te avisei mais cedo. Faz parte da vida, tem que aprender a lidar com o imprevisível também. Perfeito. Eu sou meio bruta, né, gata, nessa parte, assim. Eu sou muito carinhosa, eu sou muito empática e eu sou muito firme no sentido de isso não te faz inferior a ninguém e você toca o barco porque você é autista e vai resolver a sua vida. E isso é legal porque você colocou ele para estagiar lá no William e está ensinando ele a ter uma autonomia que é o sonho de todo mundo, de quem tem filho típico e atípico. Perfeito. É muito difícil a gente, enquanto mãe, né, e pai, eu não sei se até já começou aí, ir na padaria sozinho e voltar, ir ali sozinho e voltar. Então, eu comecei, é um treino, né? É um treino. Você desce, fala, vai lá na padaria e volta. E fica esperando ali, né? Com o coração na mão, ai meu Deus. Dá certo, vai lá, vai na padaria e volta. Então, coisas curtinhas, né, pra gente começar, coisas curtinhas, mas hoje em dia ele tem a terapia dele que é bem longe da nossa casa, assim, vários bairros longe da nossa casa, né, e esses dias ele tá aprendendo a andar de ônibus, aí teve uma funcionária nossa lá do William que levou ele me ensinou o ônibus que pega e tudo, levou, né, onde que ele pegava o ônibus direitinho, o cartão, como é que fazia, e ele foi. Quando ele foi lá na terapia dele e tudo mais, quando terminou, ele não sabia voltar para casa, ele perdeu, não sabia onde que era o ponto, não sabia o ônibus que tinha que pegar, não sabia. E aí eu tô vendo que ele tá demorando para chegar, e eu com o coração na mão, né? Porque eu quero dar liberdade também, eu quero que ele se sinta que, minha mãe não tá no meu pé o dia inteiro aqui, né? Eu quero que ele se sinta possível, né? Sim. E aí chegou uma hora que eu tive que ligar, porque eu já tinha assim, 2 horas que era para ele ter chegado em casa e ele não tinha chegado em casa ainda. Aí eu liguei. Meu filho, cadê você? Ele falou, tô no calçadão, tô chegando. Falei, no calçadão, chegando? Você vem andando? Aí ele,
Eu vim andando, porque eu não sabia como é que pegava o ônibus de volta, eu esqueci. E aí eu vim andando, perguntei pra pessoa, hein, Jardim Camburi é pra onde? Aí a pessoa apontou, eu tô chegando. Então, assim, ao mesmo tempo você fala, meu Deus, 8 quilômetros. Eu botei lá no aplicativo 8 quilômetros da gente até a terapia dele. Mas eu falei, cara, que incrível. Incrível mesmo. Incrível. Não me ligou, não desesperou, não nada. Foi na rua, hein, Jardim Camburi, é pra onde? Foi andando e chegou lá em casa e tudo certo. Que então, maravilha. Muito maravilhoso. Isso é resolução de problema. Total. E isso é uma coisa que a gente vê hoje, nessa juventude, uma dificuldade de resolução de problemas muito grande. Perfeito. E você vê isso num menino autista Perfeito. de 16 anos. Perfeito, gata. Sabe? É incrível. Porque é uma geração que tudo liga. Eu tenho muito medo de, hoje em dia, né, consegue-se. Todo mundo fala assim, nossa, mas hoje em dia tem muito autista. Eu falo, não, gente. Hoje em dia a gente diagnostica muito autista. Os autistas sempre tiveram, desde que o mundo é mundo, aí a humanidade para trás. Só que as pessoas passavam a vida inteira sem saber. Hoje em dia você tem quanta tecnologia para você conseguir ver que a pessoa e todas as outras, estou falando de todas as outras situações, não só do autismo em si, né? Sim. Mas eu fico muito preocupada com essa coisa do, por exemplo, teve uma época que tinha para fazer a carteirinha do autismo. Não sei bem como funciona. A identidade, né? Carteirinha de identidade. Eu sei que eu falei pro Guto assim, Guto, dá pra gente fazer a carteirinha e tal, da identidade do autista? Ele, não quero. Eu falei, uai, por causa de quê? Ué, vai que eu vou trabalhar numa empresa, depois a pessoa vê que eu sou autista, ela não vai querer me contratar. Eu falei, meu filho, é o contrário hoje em dia. Hoje em dia é o contrário, né? Mas a preocupação dele é, pra que eu vou me colocar numa situação ali que eu posso fazer a pessoa ser preconceituosa comigo? Né? Então, assim, eu achei um olhar muito profundo da parte dele, que ele não quer que a pessoa seja preconceituosa com ele. Ele sabe como ele funciona diferente, ele sabe que ele tem que, muitas vezes, fazer mais do que as outras pessoas para conseguir o mínimo que as outras pessoas estão conseguindo, por exemplo, na sala de aula, para estudar, né? Então, ele tem que estudar muito mais horas, uma determinada matéria para que ele, né, funcione naquela matéria, para que ele consiga entender aquela lição ali que foi aprendida, muito mais horas do que as outras crianças da sala, por exemplo. Mas ele tem esse cuidado de não permitir com que ninguém seja preconceituoso com ele, sabe? Massa. Eu acho que ele nunca ouviu um A, porque eu acho que a pessoa, se um dia falar alguma coisa com ele, vai tomar uma resposta que eu tenho até medo, porque assim, eu acho que ele nunca recebeu um preconceito disso. Eu acho que ele não permitiria com ele mesmo, sabe assim? Ele se acha muito possível, e isso é uma grande vitória para mim, assim, eu acho muito maravilhoso. Isso é uma vitória sua também. Eu acredito também. Eu acredito que é muito da estrutura familiar. Você sabe por quê? Eu vou falar enquanto profissional. A gente só consegue fazer o que pai e mãe autorizam. Eita, perfeito. Porque se pai e mãe não estiver com a gente, não autorizar, não abraçar aquilo que a gente traz, o nosso trabalho não aparece. Perfeito. O meu trabalho não tem como aparecer se eu não sou autorizada a fazer aquilo. A continuidade, generalizar para o autista é difícil. Então eu preciso que ele faça em casa, eu preciso que ele faça na escola. E para isso eu preciso de pais que façam. Perfeito. E eu entendo do fundo do coração, Lorena, que tem situações que são muito difíceis. E que tem coisas que a gente não está dando conta de fazer em casa mesmo. Você como mãe já passou por isso e deve passar ainda. Todo eu como dia. mãe, que assim, isso é ótimo, tá, ok, mas eu não estou dando conta nesse momento. Então, o que você como terapeuta pode me ajudar para a gente pensar no plano B, para a gente tentar uma outra coisa que eu esteja dando conta, sabe? Porque a vitória, ela é conjunta. Perfeito, gata. Eu acho que é muito por ali. O quanto que a gente entrega, né, de energia para aquilo funcionar, para os nossos filhos funcionarem, sejam eles típicos ou atípicos, né? E você ter uma dimensão do quanto você precisa caminhar com aquela criança. Aquela criança foi entregue para você. Você precisa caminhar com aquela criança. Não é só a terapia que tem que fazer, não é só a terapeuta, não é só levar lá, né? É a gente desenvolver junto, a gente aprender, a gente aprender, né? A gente, pai e mãe, aprender. Porque eu acho que algumas das mães que eu já conversei que tinham uma certa não aceitação, porque talvez a mãe
não saiba direito qual é aquela situação. Se talvez entender um pouco melhor aquela situação e entender que todos somos possíveis hoje, no século XXI, muito mais do que em qualquer outro momento histórico. A gente nunca teve um momento de... Claro que a gente ainda falta muito, mas a gente nunca teve um momento de inclusão como a gente tem hoje em dia. Isso é verdade. Né? Então, Isso hoje é em dia verdade. você vê um menino com um cordãozinho dos Girassol, coloridinhos, ou do girassol, ou Uhum. do outro negócio ali, e você sabe que aquela criança, que aquele adolescente, ou que aquele adulto precisa de um pouquinho mais da sua paciência, porque o cérebro Sim. dele funciona diferente, é só Sim. isso. Funciona diferente, somos tão diferentes, né? Então, assim, tem uns cérebros que funcionam assim, uns cérebros que funcionam diferentes. Então, eu acho que falta muito, né, pra gente conseguir falar assim que a nossa sociedade é inclusiva. Falta muito, Sim. mas eu acho que a gente está andando a passos muito largos Em relação à inclusão. Isso também nos traz muita tranquilidade, né? No sentido de entender os nossos filhos, aceitá-los, né? Aceitar a situação que é um pouco da vida pra gente também, né? A vida é caos, né, cara? A vida não é linear. A vida é o caos. Então, se você puder lidar com o caos, ser flexível no caos, olha que maravilhoso. Olha como é que você vai sair lá na frente. Seus filhos também, né? Não tem mais nem o que falar. Assim, que lição, Lorena. Ô, gata. Lô, que lição. Que eu acho que se eu puder extrair daqui, aceitar o seu filho e amar. É isso. E não doer. É isso. Porque vai doer coisa em filho da gente, sendo neurodivergente ou não. Isso. Porque tem coisa que a gente vai olhar e vai falar assim, eu não queria que ele fosse assim. Porque ele vai sofrer com isso. Porque na realidade a gente não quer que ele sofra. É isso. É isso. Só que o sofrimento na vida também é inevitável. Sim. Vai acontecer. Né? Sim. O que a gente precisa é como que a gente lida com o sofrimento para sair do sofrimento. Sim. Escolher não estar no sofrimento. Então, assim, se eu pudesse levar uma mensagem para as mães nesse sentido, é doída a aceitação? Muito doída, principalmente porque a gente acha que é culpa nossa. Em determinados momentos da vida, a gente acha que as coisas acontecem e foi a gente que deu causa àquilo, né? Sim. Mas não tem outro caminho. O único caminho que tem é da aceitação. A aceitação para ter um ponto de partida. Você aceita para você fazer um plano para onde que você vai, né? E é isso que a gente precisa, seguir em frente. Mas é verdade. Olha, eu não tenho nem como te agradecer. Ai, eu amei muito, que delícia! Maravilhoso! Encerramos agora mais um episódio do nosso canal Comunicação Ative o sininho para ficar sempre por dentro das novidades que a gente sempre vai colocar aqui. Mande suas perguntas e um beijo a todos.